Já está gravando já. Deixa eu só dar uma olhada aqui. A gente. Primeiro eu vou já avisar aí para vocês que a nota do terceiro bimestre já está lançado lá, tá? Do módulo 3, né? Está lançado lá no acadêmico. Se alguém deixou de fazer alguma atividade do módulo 3, ou um questionário, ou então a atividade do Kahoot, eu vou abrir de novo, tá? Então, os questionários, aqueles que ficam na plataforma, provavelmente eu vou abrir daqui a pouco, na aula no dia de hoje ainda, tá? Eu vou dar lá uma semana ou duas para vocês fazerem, né? Quem não fez. E a atividade do Kahoot, eu preciso planejar, né, uma atividade substitutiva aí, né? Não é só ir abrir a atividade. Então, eu vou ter um pouco mais de trabalho para fazer isso. Então, na hora que eu conseguir fazer, eu aviso vocês, tá? Eu estou com muita coisa para fazer e daí eu estou meio sem tempo. Mas eu vou planejar lá a atividade e vou avisar vocês com antecedência. Então, quando eu tiver com a atividade do Kahoot já pronta, desse módulo 3, né? Eu aviso vocês aí, também vou dar uma ou duas semanas para vocês fazerem, tá? Quem não fez. E vou descontar ponto, porque para incentivar vocês a pararem de não virem no dia da atividade, tá? Então, a atividade do Kahoot lá vai estar valendo 60% do total que vale normalmente, tá? Estava sem internet justamente no horário da atividade. Passa o mês todo com a internet lá direitinho, justamente no horário da atividade não tem internet. Tá bom. Então vamos lá, vamos começar aí o assunto da aula de hoje, porque já são 10h10, né? A gente viu até o módulo 3 a parte de eletromagnetismo, né? Então a gente estudou um pouco do fenômeno do magnetismo e tal. A gente vai discutir agora no módulo 4, no quarto bimestre, um pouco de física moderna. A ideia desse módulo 4, a gente discutiu alguns assuntos de física moderna, né? Então, a física moderna é aquela física que começa ali no início do século XX, né? A partir de 1900, mais ou menos, com uma série de descobertas aí que deu margem a responder a uma série de perguntas que estavam em aberto até o final do século XIX. Né? Até 1800 e pouco, início de 1900, existiam algumas questões em aberto na física, e aí a física moderna deu conta de responder boa parte dessas questões. Tá? Então, basicamente, a física moderna é aquela física que começa no início do século XX, a partir de 1900, e aí a física moderna ela tem duas grandes vertentes, né? Você tem a teoria quântica e você tem a teoria da relatividade, tá? Então, a gente vai começar discutindo a teoria quântica. Só que na aula de hoje a gente vai, na verdade, fazer uma contextualização histórica para começar a discutir a teoria quântica. Tá? Então, nas próximas aulas aí, de repente na semana que vem e na outra, a gente vai falar sobre efeito fotoelétrico, né? O efeito fotoelétrico foi um efeito que foi percebido lá no final do século XIX, mais ou menos 1865, por aí, tá? E só foi respondido, né, só foi entendido, né, por que aquilo tudo que se observava acontecia, em 1905, com Einstein, né? Foi o Einstein que respondeu. Inclusive, ele ganhou o prêmio Nobel por principalmente, né, por esse efeito que ele aí conseguiu explicar, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre efeito fotoelétrico na aula que vem. Depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre o modelo atômico, né? O modelo de Bohr, que também tem origem aí no início do século XX, mais ou menos 1912, 1913, que explica lá o comportamento do átomo na estabilidade da estrutura atômica. Tá? Só que hoje a gente vai fazer uma contextualização histórica. Tá? Tudo começa a teoria quântica, né, ela tem início ali na discussão do que é a luz, né? Então, a luz é uma propriedade, né, um
uma entidade física, né, que já é conhecida há muito tempo e ao longo dos anos, ao longo das décadas e dos séculos, uma série de interpretações e de explicações para o que vem a ser a luz foram acontecendo na história da física. Então, se a gente for remontar lá à época da Grécia Antiga, lá, né, os filósofos gregos, Platão, Aristóteles, eles tinham uma visão bem rudimentar do que era a luz em relação ao que a gente conhece hoje, né? Então, por exemplo, para Platão, a luz era como se fosse umas partículas que saem do seu olho e atingem o objeto, e é a partir dessa colisão que a gente consegue enxergar as coisas, né? Então, tudo que a gente observa para Platão, né, a gente consegue observar, a gente consegue enxergar, porque a luz ela é emitida pelo olho da gente, através de partículas bem pequenas, e essas partículas colidem nos objetos e a gente consegue enxergar, né? O Aristóteles tinha uma visão mais ou menos parecida. Ele achava que a luz era como se fosse um fluido. Imagina como se fosse um líquido, né, que saía do seu olho também, contornava lá os objetos e a gente conseguia enxergar. Então, essas visões rudimentares aí foram as interpretações, né, as explicações que a gente tinha para o que era a luz naquela época. E aí, conforme o tempo foi passando, uma série de modificações e de evolução dessa ideia foi acontecendo, né? Então, se a gente começar aí a discutir a partir do século XVII, que é quando a gente já tem uma formulação mais científica do que é a luz, né? A gente tinha, lá no século XVII, duas vertentes para explicar o que era a luz. Então, você tinha esses dois caras aqui, né? Esse é Newton, Isaac Newton, e esse cara aqui é um cara que o nome dele é difícil de pronunciar, cada um pronuncia de um jeito. Eu digo que o nome dele é Huygens, tá? Então, esse é o Huygens. Os dois, cada um deles tinha uma certa teoria para explicar o que era a luz, lá no século XVII, né? Mais ou menos 1600, antes de 1700. Cada um deles tinha uma teoria para explicar o que era a luz. O Newton, ele acreditava que a luz era formada por partículas, né? Mais ou menos como Platão. Só que é claro que com algumas evoluções, né? Em relação ao que Platão pensava, a teoria lá de Newton era bem mais moderna, né? Mas ele tinha uma visão corpuscular da luz. Ele achava que a luz era formada por partículas, por corpúsculos. Enquanto que Huygens, ele já achava que a luz era uma onda. A luz era um fenômeno ondulatório, né? Então, no século XVII, você tinha essas duas vertentes aí de pensamento para explicar o que era a luz. E essas duas vertentes, elas eram bem conflitantes, né? Elas eram contraditórias. O que uma dizia, a outra contradizia, e vice-versa. Então, tinha essa disputa entre os dois, no século XVII, mas Newton, ele tinha uma reputação na comunidade científica, né, muito grande, como tem ainda hoje, né? Considerado o maior físico da história desde sempre, né? Então, o Newton, ele como tinha muita reputação e como que tudo que ele falava era aceito, a teoria de Huygens lá, ela era meio que deixada de lado. Então, no século XVII, ao longo do século XVIII, todo mundo acreditava aí na teoria corpuscular de Newton, que a luz era formada por partículas, né? E aí, com o tempo, conforme o tempo foi passando, no início do século XIX em diante, aliás, no início do século XIX não, ainda estou no século XVIII, né? Então, durante o século XVII, você tinha a disputa entre os dois, né? Entre as duas teorias, a corpuscular e a ondulatória. Ao longo do século XVIII, prevalecia a ideia de Newton, a teoria corpuscular, e no início do século XIX em diante, uma série de experimentos, né, começaram a ser realizados ali com a luz. Por exemplo, Jung, um cientista muito importante do século XIX, fez lá uma série de experiências com a luz que começaram a dar aí mais subsídios para a teoria de Huygens. Tá? Então, lá no século XIX, a teoria de Huygens, ela ressurgiu, né? E começou a ser aceita, passou a ser mais aceita, né? Enquanto que a teoria corpuscular de Newton começou a ser refutada. Uma série de experimentos começaram a mostrar que as ideias de Newton para a luz
não estavam muito corretas, né? Então, ao longo do século XIX, a teoria de Huygens cresceu, passou a ser aceita, enquanto que a teoria de Newton começou a ser deixada de lado, né? Então, mais ou menos aí no meio do século XIX em diante, já se tinha conhecimento, já se aceitava que a luz era uma onda, né? A luz é uma onda, tá? E aí, ao mesmo tempo, durante a evolução aí do século XIX, o eletromagnetismo estava se consolidando, né? Ele estava evoluindo e aparecendo, né? E aí, no final do século XIX, mais ou menos 1865, por aí, né? O Maxwell, que é esse cara aqui, ele sintetizou aí as leis do eletromagnetismo. Então, esse conjunto aqui de 4 equações são as equações de Maxwell. Então, essas equações aqui, elas dão aí para a gente todo o conhecimento que a gente tem a respeito do eletromagnetismo. Tá? E como consequência dessas equações aqui de Maxwell, ele conseguiu prever que poderia existir ondas do tipo eletromagnético. Até então, na história da física, né, não se conhecia as ondas eletromagnéticas, não se sabia que existiam ondas eletromagnéticas. Então, através dessas 4 equações aqui de manipulação matemática que você pode fazer nessas 4 equações, o Maxwell conseguiu prever, né, teoricamente, que as ondas eletromagnéticas elas poderiam existir ondas do tipo eletromagnético. Só que na física a gente tem que ter uma resposta experimental. Não adianta você construir uma teoria matemática, né? Se aquilo não for observado no mundo físico, não for observado experimentalmente, aquilo não vale de nada. Tá? Então, o Maxwell, ele era um físico teórico, ele só fazia contas, né? Então, precisou aí da ajuda... Deixa eu ver aqui. Tá? Então, o Maxwell precisou aí da ajuda dos colegas experimentais, né? Dos físicos experimentais. Então, o cara, né, um dos caras, né, o principal cara que conseguiu fazer a observação experimental aí das previsões de Maxwell foi o Hertz. Tá? Então, esse é o Hertz. Então, lá no final do século XIX, o Hertz ele fez as experiências lá no laboratório dele, onde ele conseguiu detectar e produzir essas tais ondas eletromagnéticas aí previstas pelo Maxwell. Tá? E, além de tudo, deles terem descoberto a existência das ondas eletromagnéticas, essa teoria de Maxwell aqui, essas 4 equações, né, davam um indício de que a luz poderia ser uma onda desse tipo. Então, não só ele conseguiu prever as ondas eletromagnéticas, como ele ainda conseguiu prever que a luz, que já era entendido como uma onda, não era uma onda qualquer, era uma onda desse tipo aí, uma onda eletromagnética. Então, o Hertz, esse cara aqui, além de ter conseguido medir, né, observar e emitir ondas eletromagnéticas, ele também conseguiu justificar e mostrar que, de fato, a luz, né, era uma onda do tipo eletromagnético. Tá? Inclusive, nesse experimento aí, onde ele mostra que a luz é uma onda eletromagnética, ele tropeça no efeito fotoelétrico. Né? O efeito fotoelétrico já era conhecido, mas o Hertz ele conseguiu observar uma série de propriedades do efeito fotoelétrico que não tinha explicação até então, na física clássica. Então, os problemas aí do efeito fotoelétrico também surgem com o trabalho de Hertz, né? Para mostrar que a luz era uma onda do tipo eletromagnético. Tá? Então, a luz, sendo uma onda do tipo eletromagnética, né? Entre uma luz visível, uma luz verde, e uma onda eletromagnética do tipo raio-x, ou então do tipo onda de rádio, não existe fisicamente nenhuma diferença. O que diferencia essas coisas, né, essas várias ondas eletromagnéticas, é a frequência. Tá? Então, a gente tem aí conhecido hoje o espectro eletromagnético. Né? Então, isso aqui, essa faixa cinza aqui, é o espectro da radiação eletromagnética. A luz visível, né, corresponde a uma faixa muito estreita desse espectro. Então, a luz visível ela varia aí mais ou menos, em termos de comprimento de onda, né? Do 400 nanômetros
até os 700 nanômetros. Isso aqui é um valor aproximado, né? 380, 780, mais ou menos, tá? Então, entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, você tem as ondas eletromagnéticas do tipo luz visível, tá? Agora, se você passa, por exemplo, por uma onda eletromagnética que tem um comprimento de onda maior do que 700, por exemplo, 1000 nanômetros, aí você já não está mais na região visível. Já está aí onde a gente chama de infravermelho, tá? Então, o que acontece é o seguinte, se eu passo do vermelho, que corresponde aqui aos 700 nanômetros, para o 1000, eu estou aumentando o comprimento de onda. Isso significa que a frequência dessa radiação está sendo diminuída, né? Que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais entre si. Então, se eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência. Então, o infravermelho é uma região que tem frequência abaixo do visível, abaixo do vermelho. Tá? Se eu estou aqui no violeta e pego uma radiação um pouco mais, com uma frequência um pouco maior, ou seja, com um comprimento de onda um pouco menor, por exemplo, 10 nanômetros, o que eu vou estar fazendo é pegando aí uma região que tem mais frequência. A gente chama isso de ultravioleta. Tá? E aí a energia da radiação é proporcional a essa frequência. Quanto mais frequência tem aquela radiação, mais energética aquela radiação é. Tá? Então, o ultravioleta é uma radiação eletromagnética aí, mais energética do que a região visível. E o infravermelho menos energético do que a região visível. Tá? Se eu pego o raio-x, que tem comprimento de onda menor do que o ultravioleta, então eu tenho uma frequência maior, consequentemente eu estou numa região mais energética ainda. Tá? Então, por isso que a gente deve se proteger dos raios ultravioletas que vem aí do Sol, né? Porque são muito energéticos, então eles podem ser nocivos à saúde da gente. Tá? A maior parte do calor que a gente recebe do Sol está na faixa aqui do infravermelho. Tá? Mas a gente recebe bastante coisa de ultravioleta também. Tá? Aqui para baixo do infravermelho você tem as ondas de rádio, né? Entre as ondas de rádio e infravermelho você tem as micro-ondas, aqui no meio. Tá? Tudo isso é radiação eletromagnética. Tá? Então foi Hertz, esse cara aqui, que percebeu lá no final do século XIX que a luz, além de ser uma onda, é uma onda do tipo eletromagnética, né? E ele conseguiu isso através do trabalho de Maxwell, fez previsões teóricas. Então o Hertz, que era um físico experimental, foi lá e mostrou que aquilo realmente existia. Tanto as ondas eletromagnéticas existiam, como a própria luz era uma onda do tipo eletromagnético. Tá? E aí, no final do século XIX, início do século XX, existia uma questão que estava em aberto. Então, qual que era a questão que estava em aberto? Era essa questão aqui a respeito da radiação térmica. Ó, esses gráficos aqui mostram o seguinte: digamos que você tenha um corpo, um objeto, a uma temperatura de 3000 Kelvin. Tá? Esse corpo ele emite ondas eletromagnéticas ao longo de todo o espectro aqui da radiação eletromagnética. Tá? Só que tem uma parte aqui dessa radiação que ele emite com mais quantidade, com mais intensidade. Tá? Então, o que a gente observa nesses gráficos aqui é que conforme você vai aumentando a temperatura do objeto, né, do corpo, o máximo de emissão, aquela quantidade de radiação que é emitida com mais intensidade, com mais quantidade, esse máximo, né, o comprimento de onda máximo, ele vai diminuindo, tá vendo? Ele vai se deslocando para a região visível. Ó, eu estou aqui a 3000 Kelvin. Qual que é o comprimento de onda máximo? É esse aqui. Tá? Se eu pego um corpo que está a 4000 Kelvin, qual é o comprimento de onda máximo emitido por essa radiação? É esse que está aqui, um pouco mais à esquerda. Então, o comprimento de onda diminuiu. Tá? E daí, se eu vou aumentando a temperatura, esse máximo ele vai se deslocando para a região do visível. Ou então, se já estiver dentro do visível, vai se deslocando para a região do ultravioleta. Então, o que a gente está observando é o seguinte: conforme a temperatura aumenta, o máximo de emissão, o comprimento de onda máximo emitido, vai diminuindo. Ou seja, esse máximo aqui ele vai se deslocando para regiões mais energéticas, né?
onde a frequência é maior, tá? Então, esse comportamento aqui, ele era observado experimentalmente para radiação térmica. Todo corpo com uma temperatura acima do 0 Kelvin emite radiação, e a radiação tem esse comportamento que a gente está vendo aí, né? Ela é baixa aqui no início, sobe e depois desce de novo. Ó, ela é baixa no início, sobe e depois desce de novo. Então, esse comportamento aí, ele era conhecido experimentalmente, tá? E existia uma lei, chamada Lei de Wien, que foi obtida aí através do eletromagnetismo clássico, né, lá de Maxwell, que mostrava aí o comportamento do deslocamento desse máximo, tá? Então, o que diz a lei de Wien? Ó, o lambda máximo vezes a temperatura é igual a uma constante, tá vendo? Então, é lógico que se você aumenta a temperatura, esse lambda máximo aqui ele vai diminuir para esse produto aqui se manter constante, para se manter nesse valor constante aqui, né? Então, a lei de Wien explica para a gente esse fenômeno aí do deslocamento do lambda máximo para regiões mais energéticas, conforme a temperatura aumenta. Só que essa lei de Wien ela tem um pequeno problema, né? Ela funciona muito bem para regiões muito energéticas, aqui, ó, onde o comprimento de onda é bem pequeno, tá? Agora, se eu for pegando comprimento de onda mais alto, se eu for pegando aqui comprimento de onda mais para cá, né, mais à direita, essa lei de Wien aqui, ela começa a falhar. A previsão teórica da lei de Wien, o gráfico dessa previsão teórica, não encaixa perfeitamente na observação experimental, que é dado por esses gráficos aqui. Então, esse já é um primeiro problema que você tinha aí no início do século XX, né? A radiação térmica dos corpos não tinha uma explicação, né, uma fórmula, uma lei teórica que fosse perfeita, que se encaixasse perfeitamente no que era observado experimentalmente, tá? Então, essa lei de Wien aqui, ela foi obtida com base na teoria do eletromagnetismo lá do século XIX. Mas ela não é uma lei perfeita, porque para comprimentos de onda alto, era falha, ela não funciona. Existia uma segunda lei, chamada lei de Rayleigh-Jeans, também baseada no eletromagnetismo clássico, tá? Então, a lei de Rayleigh-Jeans é um contrário. Olha, essa curva pontilhada aqui é o gráfico da previsão teórica, da lei de Rayleigh-Jeans. E essa curva cheia é o que a gente tem observado experimentalmente, tá? Então, a lei de Rayleigh-Jeans concorda muito bem com o que é observado experimentalmente para comprimentos de onda alto. Mas, se você for deslocando para comprimentos de onda menor, você vê que a lei de Rayleigh-Jeans, ela falha. Ó, ela começa a divergir aqui, ó, do que é observado experimentalmente. Ela tende aqui a subir para o infinito, conforme você vai diminuindo o comprimento de onda. Por isso que é chamado de catástrofe ultravioleta, né? Conforme você se desloca para o ultravioleta, a previsão teórica aí de Rayleigh-Jeans começa a falhar, né? Ela falha bem, né? Então, você tinha duas teorias, duas fórmulas teóricas, né? Você tem a lei de Wien, que funciona aqui para comprimentos de onda pequeno, mas não funciona para comprimento de onda comprimento de onda alto, e a lei de Rayleigh-Jeans, que funciona para comprimentos de onda alto, mas não funciona para comprimento de onda baixa. Essas duas teorias estão baseadas no eletromagnetismo clássico. Tá? Então, esse era um problema em aberto aí no início do século XX. Você tinha teorias, mas as teorias elas não funcionavam por completo, né? Você não tinha uma fórmula matemática aí, né? Cujo gráfico se encaixa exatamente naquilo que é observado experimentalmente para radiação térmica. Então, vem um cara chamado Max Planck, tá? Que conseguiu, através de uma ideia completamente nova, fazer uma fórmula matemática que se encaixava aí perfeitamente nessa previsão experimental, tá? Nessa observação experimental, né? Então, o Max Planck, o que ele fez? Qual foi a ideia nova que ele trouxe para a física? Ele falou o seguinte, ó, quando um corpo emite, ou quando ele absorve energia na forma de radiação eletromagnética, ele só pode fazer isso em certas quantidades inteiras de um número mínimo, de uma quantidade mínima.
que ele chamou de quanta, né? Então, vamos supor que eu esteja fazendo um objeto receber luz vermelha, tá? Uma luz que tem a frequência do vermelho. Esse objeto, ele não pode receber dessa luz vermelha qualquer quantidade de energia. Ele só vai poder receber dessa luz vermelha números inteiros de uma quantidade mínima, associada à frequência dessa cor aí do vermelho. Tá? Então, com essa ideia, que é uma ideia nova, né, ali no início do século XX, ele conseguiu escrever, na verdade, ele conseguiu corrigir essa lei de Rayleigh-Jeans aqui, de modo que o gráfico dessa nova lei que ele obteve encaixava exatamente aqui no que se tinha experimentalmente. Tá? Então, essa lei que ele obteve, a partir dessa, né, da correção dessa, é essa que a gente vai ver aqui agora. Então, essa expressão matemática aqui, essa fórmula, é aquela lei de Rayleigh-Jeans corrigida por Max Planck. Tá? Essa expressão matemática aqui, o gráfico dela, sim, encaixa perfeitamente ali naquele resultado experimental. Tá? Então, o que tem de novo nessa lei de Max Planck aqui? Ele traz de novo essa ideia de que a luz, né, não a luz, né, mas a radiação eletromagnética, quando incide num objeto ou quando é emitida por uma fonte, ela só pode acontecer em certas quantidades inteiras, né, de um valor mínimo, associado à frequência daquela radiação que está sendo emitida. Tá? E aí, com isso, ele introduz essa constante aqui, tá vendo? A constante H, que é chamada constante de Planck, que é muito presente aí na física moderna, na teoria quântica. Tá? Então, essa constante Planck aqui, ela nasce dessa ideia inusitada aí que o Planck trouxe. Tá? E depois a gente vai ver que essa constante ela está presente, inclusive, na explicação do efeito fotoelétrico, ela vai estar presente lá na explicação do modelo de Bohr, tá? Ela vai estar presente aí em toda a mecânica quântica. Tá? Então, o Max Planck inaugura a mecânica quântica quando ele introduz essa constante aqui para explicar os fenômenos. Né? Então, aquele fenômeno lá que estava em aberto, ou seja, não tinha uma explicação teórica para aquilo, foi resolvido mais ou menos em 1902. Foi quando o Planck publicou lá o artigo dele. Tá? Na verdade, ele mesmo era meio cético, né? Ele não acreditava na ideia dele. Ele falou lá, eu fiz isso aqui e deu certo, mas é uma loucura, não faz sentido, não tem nenhuma motivação, né? Foi uma coisa que aconteceu, né? Então ele é meio cético, né? Apesar dele ter feito a resolução do problema, ele não acreditava nessa ideia que ele mesmo introduziu, né, de quantização da radiação eletromagnética. Tá? E aí, em 1902, ele publicou o artigo que explicou a radiação térmica, né? E aí, com isso, deu margem aí para responder um monte de questão que estava em aberto. Por exemplo, em 1905, o Einstein, usando aí a constante de Planck, chegou na explicação para várias propriedades do efeito fotoelétrico, que até então não tinha nenhuma explicação na física clássica. Né? Depois veio o Bohr e usou a constante de Planck para explicar lá a quantização da energia, né? Dos níveis de energia no átomo e tal. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ficar aqui com essa informação, tá? Da descoberta aí de Max Planck. E na aula que vem, a gente vai discutir o efeito fotoelétrico. Tá? Então, a teoria quântica, ela surge aí na história da física, lá em meados de 1900, início do século XX, e ao longo do século XX ela vem evoluindo, foi evoluindo. Então, em 1925, por exemplo, mais ou menos, a formulação matemática da teoria quântica já estava bem fundamentada. Até então, lá no início, né, com Planck, com Einstein, era tudo muito fenomenológico, né? Ele inventou ali uma ideia nova e eles usavam aquilo ali meio que forçado nas teorias clássicas para poder explicar os fenômenos que não estavam ainda sendo
respondido, não tinham resposta, né? Mas a formulação matemática mesmo da mecânica quântica, ela começa lá com um cara chamado Schrödinger, né? E depois com Heisenberg também, tá? E aí é um assunto que para a gente fica complicado demais, tá? Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre o efeito fotoelétrico, depois, na próxima aula, sobre modelos atômicos, modelos de Bohr, e uma terceira ou quarta aula mais para frente, a gente vai falar sobre a teoria da relatividade, que é outro vertente aí da física moderna que surge mais ou menos em 1905 também por Einstein, tá? Aí a teoria da relatividade e a mecânica quântica são duas coisas bem distintas, né, que caminham bem em separado, pelo menos lá no início do século XX, tá? Eu vou colocar aqui para vocês a lista de presença, tá? Aí vocês assinam a lista de presença aí. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, estou aqui à disposição. Senão a gente vai agora deixar para discutir o efeito fotoelétrico só na próxima aula, tá? Porque é muita coisa para discutir, não daria tempo de começar agora. Eu ia passar do horário aí. Ô Vinícius, Oi? naquela imagem lá que tem o espectro de luz que vai de 0 a 1000, se não me engano. Peraí. Aquele. Aqui o meu computador, o som dele é horrível. Tem que desligar o ventilador para ouvir. O que você falou? Naquela foto do espectro da luz lá, a gente compreende o espectro inteiro como sendo da luz, tipo, do infravermelho até o raio gama, não, do raio Aqui, gama até o raio X, ou só a luz visível? que chama de luz. A gente compreende como luz né, o espectro inteiro ou só a luz visível? Então, na verdade, tudo isso aqui é onda eletromagnética, né? No início, no passado, né, luz era luz visível. A gente só chamava de luz a luz visível, só aquilo que está aqui entre o 400 e os 700 nanômetros, né? Mas com o tempo, né, como se percebeu que a natureza física da luz visível, de qualquer outra radiação eletromagnética é a mesma, só o que muda é a frequência, então não está errado você falar, por exemplo, luz raio gama, luz infravermelha ou luz ultravioleta. É um termo que caiu, né, em uso por conta disso, entendeu? Rigorosamente falando, luz é o que se enxerga, mas a gente usa o termo luz para se referir a qualquer onda eletromagnética. Então esse espectro aí, se eu quiser chamar ele inteiro de luz, eu posso. Você pode chamar o espectro da luz ou o espectro da radiação eletromagnética, não tem nenhum problema, não. Tá? O termo luz Beleza. ele acabou sendo usado para representar, né, para simbolizar qualquer onda eletromagnética. O importante, quando você está discutindo essa questão, é que você entenda exatamente do que você está falando. Se eu estou falando de luz entre 400 e 700 nanômetros, então eu estou falando de luz visível. Agora, se eu me refiro à luz, sei lá, 1000 nanômetros, então eu tenho que entender que eu não estou falando de luz visível, estou falando de uma radiação eletromagnética que está fora do espectro visível, né? Está ali no infravermelho. Tá? Mas não é errado, pelo menos não informalmente, você se referir a qualquer onda eletromagnética como luz. Isso aí é comum. As pessoas falam mesmo. Tá? Certo? Alguma dúvida? Não, tá show.